Vamos de Botafogo, galera. Novidade na reapresentação. Jefinho e Luiz Henrique estão mais próximos de retornar. Olha, esses dois jogam muita bola, vão fazer a diferença. A gente vai conferir no VT agora. O Botafogo deve se reapresentar com novidades nesta sexta-feira. Além da chegada de Oscar Romero, o Glorioso contará com reforços internos. Luiz Henrique e Jefinho, que sofreram lesões no começo do ano, devem voltar a treinar. Os pontas são considerados destaques do elenco alvinegro e já foram liberados pelo departamento médico. Em 6 partidas no início do Campeonato Carioca, Jefinho marcou 3 gols e fez boas atuações. Já Luiz Henrique é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e seu retorno tem gerado expectativa na torcida alvinegra. Além deles, o Botafogo aguarda a volta do goleiro John e do volante Patrick de Paula, que já está liberado da fisioterapia e começou o processo de recondicionamento físico. O Botafogo volta a campo no próximo dia 27 pelo primeiro jogo da final da Taça Rio contra o Boa Vista. Bom, ainda dentro do assunto aí das posições, né, do Jefinho, do Júnior Santos, Luiz Henrique, Botafogo muito bem servido para lado de campo, diferente do que a gente comentou até do Vasco, que está com carência. Vamos já ouvir o Júnior Santos, que é a sensação do Botafogo nessa temporada. Ele falou sobre o momento que atravessa no podcast do clube. Vamos já ouvir o Júnior Santos e a gente volta para a resenha aqui. Vamos? Vai? Não vai? Vai de Júnior Santos? Agora vai ser meu ano. Então, tipo assim, eu sabia, sempre soube que eu tinha essas características, né? Sempre mostrei. Aí eu fico feliz agora, né? Pelos gols que tá saindo, né? E as pessoas estão podendo analisar mais um pouco. Porque às vezes a gente... o futebol é resultado, a gente vê sai um resultado e às vezes você acaba matando um jogador sem analisar ele. Esse cara tá jogando muita bola, destaque absoluto. Eu acho, na minha opinião, que não tem nenhum outro clube do Brasil tão bem servido para as duas posições assim, lado de campo. Tem Júnior Santos e Luiz Henrique de um lado, Jefinho e Savarino de outro, Pedrosa. Competição boa aí. O Botafogo deu azar, porque os dois se machucaram chegando agora, né? Jogam muita bola os dois. Não, de fato, se você for olhar o setor ofensivo do Botafogo, apenas a posição de centroavante não é recheada, que no caso tem o Tiquinho Soares e outros jogadores que são de uma prateleira bem abaixo dele. Tem outro clube que tem 4 caras desse Só que o ponto é, na minha visão, se você for pegar à direita, Luiz Henrique, Júnior Santos e ainda tem o Savarino, que também sabe jogar daquele lado. Na esquerda, Jefinho, Savarino pode jogar ali, chegou para a posição do Eduardo e chegou também o Oscar Romero e tem o Tiquinho. Fora os outros jogadores como o Emerson Urso, entre o garoto, por exemplo, o Yarlen, que está arrebentando aí também desde que entrou. Então, de fato, o setor ofensivo do Botafogo foi muito bem preenchido. Falta ainda o centroavante reserva, na minha visão, para você ter a mesma prateleira como tem os lados do campo. Mas eu não consigo ver além do Flamengo. Não vejo outro time com tantas opções assim. O Botafogo não está mais bem servido, até que o Flamengo, para essas duas posições aí de lado. O que você acha, Vini? Flavinho, vou ser bem sincero, quando você falou isso, levantou a bola do Pedrosa, eu fiquei pensando, de fato, se a gente for fazer um raio-x aí, cara, fica pau a pau, porque a gente vê no Flamengo Cebolinha e Bruno Henrique de um lado, aí tem Luiz Araújo, tem outros jogadores que podem fazer a ponta direita. O De La Cruz, por que não? Pode fazer a ponta direita, embora não seja o lugar ideal dele. Mas, de fato, a gente está falando de 4 jogadores super importantes do Botafogo. Eu repito o que eu falei ontem, o time do Botafogo é muito bom. E pouca gente valoriza o Botafogo, o elenco do Botafogo, como deveria valorizar. O sistema ofensivo do Botafogo é muito bom. Agora, a gente está debatendo aqui, em nenhum momento a gente falou do Matheus Nascimento, por exemplo. É um jogador que eu li aí pela imprensa internacional, a galera que acompanha o dia a dia da MLS, o Botafogo recusou mais uma proposta para vender esse jogador, emprestar. Tem também esquecido lá, a terceira opção, né? Isso, assim, eu acho que o Botafogo está perdendo tempo e até dinheiro com o Matheus Nascimento. Então é um jogador que não vai ter mais espaço no time ofensivo do Botafogo. Eu acho que o Matheus Nascimento e o próprio Botafogo podem repensar aí sobre o projeto de carreira para ele. Concordo. Em relação ao técnico, o Pedrosa, o Matias está indo muito bem, o Fábio interino lá do Botafogo, ficou aquela dúvida, ele vai ser efetivado, não vai ser efetivado, mas se for para trocar, não era a hora agora, que tem um período aí até começar a Libertadores brasileiro, o cara fica esse período de preparação, quase uma intertemporada, para depois trocar. O que você sabe a respeito e sua opinião? O que tranquilizou a torcida do Botafogo foi justamente o fato de você ter um Fábio Matias ali. Porque se você não tivesse tido um resultado ruim, a pressão já estava enorme em cima do John Textor. Então o que ele está tendo agora? Um pouco de tempo para fazer as entrevistas. Por quê?
pelo que a gente pôde conversar aqui e apurar, o John Textor não quer um técnico para ficar um ano. Ele quer o técnico no estilo Luiz Castro, que é para te dar um projeto. Então, muitas vezes, para um técnico desse calibre, você precisa de tempo para fazer a entrevista, para saber o que o cara quer, para convencê-lo a vir para o Brasil, porque muitas vezes ele busca na Europa e aí não é fácil você vir para outra cultura, vir para outro país. Por mais que a gente tenha muitos portugueses aqui, quando a gente está falando de caras da alta prateleira, não é fácil. O cara quer continuar na Europa, o cara quer continuar no melhor mercado. E muitas vezes o mercado árabe também paga mais ainda do que o próprio futebol brasileiro. Você acha que o Botafogo já tem um plano de procurar um técnico? Não é o Fábio Matias? Não achou esse cara? Sabe o que eu tava pensando? Deixa o Matias, por enquanto tá dando certo. Isso não é informação, tá? É só fazendo uma análise aí do cenário. Lá em Portugal, provavelmente o John Textor vai buscar um treinador europeu e até mesmo português. Lá na Europa é muito difícil os treinadores deixarem o comando da equipe durante a temporada. É muito difícil isso acontecer. Talvez o John Textor esteja ganhando tempo, esperando a temporada de lá acabar para trazer um meio treinador. Do ano. Quando o Luiz Castro veio, vocês vão se recordar, ele estava na Arábia, só que ele ficou, enfim, ele respeitou um grande momento. Ele até ajudou a comandar um projeto de lá, conversando com pessoas daqui. Talvez isso possa estar acontecendo, mas para sorte, entre aspas, do Botafogo, não é sorte isso é trabalho, eles têm o Fábio Matias, que está dando conta do recado e pode segurar as pontas enquanto o John Textor define o novo treinador. Talvez dessa resenha do elenco aí, o Internacional esteja muito bem servido também. Porque você tem Ener Valencia, o Lucas Alari, você tem Wanderson, o Maurício, é muita gente boa. E o Borré, além de tudo. Então, fora o meio-campo, Alan Patrick e tudo mais. Esse setor ofensivo, eu acho que o do Internacional também é um absurdo. Verdade. Falar do Fluminense, sei com Boa noite, torcida alvinegra! Venham assistir e conferir as principais notícias do Glorioso. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal, é muito importante. E também não se esqueça de me falar a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte... Botafogo se reapresenta no CT Lonier com o retorno de John, Luiz Henrique e o Jefinho, para alegria da torcida alvinegra. O Botafogo se reapresentou nesta sexta-feira, dia 22, sob muita chuva no Rio de Janeiro, no Espaço Lonier, com novidades muito boas. O goleiro John, o atacante Luiz Henrique e o outro atacante Jefinho treinaram com os companheiros e reforçam a equipe alvinegra para a sequência da temporada 2024. O goleiro John se recuperou de lesão muscular no adutor direito, sofrida em sua segunda partida pelo Botafogo, no empate em 2-2 com o Nova Iguaçu, no Distrito Federal, dia 3 de fevereiro. Este também foi o último jogo de Jefinho, que está se recuperando de uma lesão no posterior da coxa direita. Por sua vez, o atacante Luiz Henrique está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida no jogo contra o Volta Redonda, no dia 14 de fevereiro, quando entrou no intervalo depois de ter viajado para a Espanha para resolver os últimos detalhes da mudança, tendo feito apenas um treino depois disso. Alvinegras e alvinegros, eu vou falar para vocês que baita notícia eu tô trazendo. Os três goleiros John, que agarra muito, o ponta direita Luiz Henrique e o ponta esquerda Jefinho estão retornando e o Botafogo vai ficar ainda mais forte nessa temporada 2024. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Já se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.